posso fazer uma pergunta, Por favor, pastor Jonas, fique à aos vontade. meus irmãos calvinistas, por favor? Veja, se Jesus, ele só morre pelos eleitos, de modo que somente aqueles por quem Cristo morreu serão salvos automaticamente, como que nós podemos entender a primeira carta de Pedro, capítulo... Deixa eu só ver se é a primeira ou segunda carta aqui. Segunda de Pedro 2:1, que diz que ele morreu por falsos mestres. Porque o irmão... Vamos ler o texto? Então, qual que é o texto aí, perfeito. por favor? Segunda de Pedro 2:1. Pega o texto. Porque o pastor Israel falou de um universalismo hipotético, né, jogando aqui para nós arminianos, mas aí eu gostaria de entender qual que é a perspectiva calvinista nesse sentido. Afinal de contas, se Jesus só morre por quem será salvo, a saber, os eleitos. Segunda de Pedro 2:1. 2:1. Diz assim o texto: no entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor. Aqui soberano com S maiúsculo, Senhor com S maiúsculo. Que os resgatou, Perfeito. trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então tá falando aqui que o soberano Senhor resgatou esses falsos mestres. Exato. Então essa pergunta aí eu quero ver a resposta de vocês. A pergunta é essa. Quem é o soberano Senhor aí? Não, mais do que isso, eu quero entender o seguinte, ó, a minha pergunta é muito clara. Se somente aqueles por quem Cristo morreu serão salvos de forma automática, então significa que esses falsos mestres do texto serão salvos, haja vista que o verbo resgatou, agora santa, ele traz um sentido redentivo. Portanto, esses camaradas aqui são salvos? Nós caímos então num universalismo? Como que entendemos essa tensão teológica, por favor? Vamos lá, pastor Evangelista Israel Leonardo e e pastor evangelista Israel. Leonardo. A resposta de vocês. Só se cai no universalismo se interpretar igual vocês interpretam, que é dizer que Cristo morreu expiatoriamente por todo mundo. Aí é universalismo, não tem como Não, mas fugir ele está disso. tratando desse versículo específico aqui de 2 de Pedro 2:1. Então, agora, respondendo 2 de Pedro 2:1, é o seguinte: nas escrituras, as escrituras elas narram um texto de perspectivas. Você, de maneira geral, na Bíblia, você tem perspectivas, ou a perspectiva de Deus, ou a perspectiva do homem. Quando a gente diz de expiação limitada, nós estamos tratando da perspectiva divina, porque só quem sabe a totalidade dos salvos e quem são os eleitos é Deus. Eu não sei. Quando eu olho para a mesa, olho para os irmãos aí, eu não sei quem é eleito, quem não é eleito. Mas na ilimitada da mesma forma. Isso aí é ponto comum. Mas e quanto ao texto? Oi? Isso aí é ponto comum Então, entre as duas teologias aí. Então, quanto ao texto, o soberano Senhor aqui eu não tenho nenhum problema de colocar o soberano Senhor como o Senhor Jesus mesmo, não tem problema nenhum como isso. Agora, o problema é você fazer uma análise do soberano Senhor e tirar do contexto total aqui, porque ali o próprio texto diz que eles são falsos mestres, falsos profetas. A ideia do soberano Senhor que os resgatou, porque na perspectiva humana, quando você via essas pessoas à frente ali da igreja, provavelmente porque eles eram pessoas que estavam ensinando, eles diziam, fui resgatado por Cristo. E chegou um momento que eles introduziram a heresia a ponto de renegar o Senhor que eles diziam que os resgatou. O texto, de maneira nenhuma, está narrando a perspectiva divina de dizer assim, ó, eu os resgatei, mas aí eles foram introduzindo heresia, até que chegou o tempo que eles se perderam. Isso daí é uma inferência de vocês. Meu Deus. Isso não está no texto. A inferência por parte do irmão, dizer que os falsos mestres arrogavam para si a condição de salvo, quando Pedro é quem diz. Aliás, a mesma expressão redentiva, conforme eu mencionei, Mesmo aparece também em 1 Coríntios 6:20. Só um instante. Falou assim, só um instante, esse evangelista. cidadão aqui ó, foi eleito. Ele tem lá a lista dos eleitos. Depois fala assim, eu quero comentar sobre o texto. O Senhor você resgatou, então você... Não é isso, daí é uma inferência sua no texto, não tem isso no texto. Deixa ele argumentar aqui agora, e depois a gente volta aqui para o Israel e depois o Gabriel. O texto é claro com relação ao fato de que eles negam o soberano que os resgatou, o sentido é redentivo, tanto é que aparece em 1 Coríntios 6:20, onde Paulo diz, fostes comprados por bom preço. Eu acredito que os irmãos concordariam que aqui o sentido é redentivo. 1 Coríntios 7:23, aparece a mesma expressão, fostes comprados por bom preço.
o mesmo sentido redentivo que aparece nos 3 textos? Responda objetivamente, sem ginástica hermenêutica, evangelista Leonardo, por gentileza. Eu respondi direto. Você então aqui, pega uma deixa eu falar aqui, no caso do Leonardo, você não acredita que seja redentivo esse resgatou, é isso? Não, a análise gramatical da palavra não interessa, porque a palavra está submetida a um contexto. É esse que é o problema. Ele pega a análise gramatical da palavra. Se ele for usar esse raciocínio para todas as palavras da Bíblia, ele está enrolado, porque as palavras elas são submetidas ao contexto. Neste contexto em específico, está claro. Pedro está falando sobre pessoas que são falsos mestres, falsos profetas. Alguém ali é salvo? Não é. Pedro tem a lista dos salvos? Não tem. Aquilo é claramente uma perspectiva humana. Eles estão renegando o Senhor que os resgatou, porque eles dizem que o Senhor os resgatou, eles estão renegando com heresia. Isso não é um cristão e nunca foi. Do ponto de vista divino, nunca foram salvos. Pastor Israel, deles não foi. Sua argumentação sobre isso. Bom, Depois passa aqui para o Gabriel, por favor. Perfeito. Primeiro deixar claro que o Senhor ali é o Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Já teve calvinistas que falaram que não era. Não é nem a minha posição, nem do evangelista Leonardo. Mas, de fato, o evangelista Leonardo, ele trouxe um ponto que é importante, que normalmente os arminianos, eles recorrem à gramática, né? Mas tem que ser analisado, porque senão a gente vai cair textos que falam que Deus se arrependeu. Se a gente analisar só à luz da gramática ali, no sentido da palavra, a gente vai falar que Deus muda de ideia, que Deus é inconstante. Quando a Bíblia fala das mãos de Deus, que é uma linguagem acomodativa ali, que nós tratamos na teologia, nós vamos imaginar os Zeus da Grécia, com o dedo, com unha. Então, aqui a ideia é de posse. Assim como nós vemos que homens ali que esboçavam a sua perversidade, a Bíblia vai falar que é servo de Deus. Está servindo a Deus ali? Não, mas serve a Deus no sentido do propósito. Deus, ele não é pego de surpresa. A história, Deus, ele está no controle da história. Então nós entendemos esse texto dessa maneira. A leitura simples, a leitura sem contextualizar, de fato leva a esses problemas. Como nós vemos em Hebreus 6, que também é um texto difícil, quando a pessoa lê ali de baixo pronto, o próprio João 3,16, como foi citado aqui. Eu queria ainda falar acerca que o Kaique, ele falou da condicionalidade, né? Aqueles que creem, então o homem tem que crer. A ideia, o que me parece, é que o homem, ele crê por ele só. Mas a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra só vai terminar se o homem quiser? Não. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. O que irá nos separar do amor de Deus? Os irmãos vão falar certamente nada. Só que, peraí, os irmãos defendem que o livre-arbítrio... Pecado é apostasia. Então, o livre-arbítrio pode afastar alguém de Deus, só que o texto está falando que nada, inclusive o pecado. Não fala de pecado. Não fala de pecado lá? Não é, Não a fala de lista pecado. não é pecado. Fala anjos, demônios, espada, nudez, fome, mas não cita pecado. Até mesmo porque senão Paulo entraria em contradição com Isaías, que é uma das fontes que ele se utiliza para escrever Romanos, porque em Isaías diz: o que faz separação entre mim e vós são os vossos pecados. Então, o que está escrito lá em Romanos são características oriundas do pecado no mundo. E está falando lá que nada pode separar... Nada que está inserido naquele texto. A mesma coisa quando Jesus Cristo diz: o que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Significa que se nós pedirmos tudo, aquilo que está inserido no contexto. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas o quê? As que estão correlacionadas Não o que nós ao queremos, contexto. as nossas vontades Exato. pecaminosas. Da Sim. mesma forma, é o que nós temos lá em Romanos. Nada que ele acaba de citar. Então nós não podemos fazer teologia no silêncio da Bíblia. Se Paulo não cita, não é correto nós colocarmos Mas lá no texto, aquilo lá, todas as características que estão no texto, se você recorrer para o livre-arbítrio, você vai falar que você tem a decisão de barrar aquilo. E o problema é a iniciativa. A iniciativa é de Deus. Vocês defendem que a iniciativa é de Deus? Não, mas nós Com não negamos. certeza. Nós não negamos que Deus é o interessado em nos salvar. Então, a questão da condicionalidade não orna. Porque só se o ser humano crê. Mas o ser humano crê por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Não foi ele. O morto não reviveu por si só e escolheu a Deus. Morto não fala, O senhor morto não tem O sentimento. senhor deve estar
debatendo contra uma perspectiva pelagiana ou semi-pelagiana, porque Ele nós, enquanto apresentaram. arminianos clássicos, não cremos em nada disso que o senhor colocou. Exato. É por isso que eu estou fazendo uma pergunta. Como que vocês vê? Porque você falou que é condicional. Sim. Tem que crer. Quem Tá. faz o homem crer? Quem faz o homem crer? A graça... veja, o homem está morto em delitos e pecados. Tá morto, No certo? ato da pregação do evangelho, a graça preveniente, conforme João 12:32, ela ilumina, capacita, convida e restaura o arbítrio, dando agora condições ao homem de aceitar ou rejeitar, conforme Atos 7:51, conforme o texto de Mateus em que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que a ti são enviados. Então a graça, Deixa eu só ela concluir, não meu é amigo. eficaz, então. Deixa eu só concluir, não. Aí não dá pra concluir. o Vamos lá, raciocínio. deixa ele terminar o argumento, aí o senhor volta aqui. Deixa eu só concluir esse raciocínio, mas eu acho que o Gabriel, ele queria comentar também Tem que comentar o texto lá de Pedro, né, que ele não comentou. segundo de Pedro. Então, Senão vai ficar um pouco desordenado. Tá, É, então que bom, volta graças aqui, a depois a Deus, gente volta esse todos aqui concordam que o Senhor refere-se a Jesus Cristo, né? soberano Senhor. Exato, soberano Senhor. Porém, o termo que nós temos aí, agora santa no grego, não surge para nós uma ideia de uma salvação hipotética somente na perspectiva de quem está escrevendo. Na teologia petrina, ele vem desde a sua primeira epístola falando de salvação. Neste segundo volume, é interessante que ele vai citar alguns exemplos de homens que estão se apostatando. Dentre deles, os falsos mestres não só se apostatando, mas causando uma apostasia para aqueles que crescem nas suas doutrinas. Em seguida, ele vai citar também anjos que se rebelaram contra o Senhor, homens nos dias de Noé. Então, de fato, homens que foram iluminados, porque senão nós temos que negar todos esses dados históricos, né? Só que agora eles estão rejeitando essa graça. E é que, querendo ou não, tocamos no assunto da graça irresistível. Mas é interessante nós analisarmos também que Paulo, lá em Gálatas capítulo de número 3, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, a expressão também é a mesma. Uma coisa é verdade, que o irmão disse, eu não posso simplesmente isolar a palavra na sua gramática sem analisar o contexto. Nós temos o famoso homônimo perfeito, que o significado da palavra, ela vem de acordo com o contexto que está inserido. Então, beleza. O básico da É hermenêutica. o básico da hermenêutica. Então, João 3,16, a palavra mundo. Aí depois João vai lá e diz, o mundo jaz no maligno. Aí ela vem o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, e diz, pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. 3 vezes a expressão mundo, semelhante na escrita, na pronúncia, só que com textos totalmente distintos e por conta disso, significados distintos. Porém, todos os textos citados pelo Kaique aqui, com a palavra resgatou, elas têm a mesma forma, a mesma escrita e o mesmo contexto, portanto a mesma definição, refere-se a uma salvação concluída, não é um ato hipotético, nem mesmo na perspectiva humana, mas é algo que foi concluído devido a um fato histórico, a saber, a morte de Jesus Cristo. Tá, aqui voltamos. Segundo a sua interpretação, porque esse é o grande ponto. Segundo o texto, meu Segundo irmão. a sua interpretação. Segundo uma Não, análise peraí. do próprio Cristo. Eu interpelei o Kaique, aí eu não Volta pode aqui. interpelar. Então eu Tá, queria pode. que o evangelista Leonardo tivesse a oportunidade de falar sem interpelação também, para ficar justo o debate, por favor. Vai lá. Claro. Então, isso é segundo. Ele diz assim: está escrito do mesmo jeito. Gramaticalmente é verdade, mas o contexto é outro. Por quê? Porque E qual segundo é a o sua contexto, então, leitura- evangelista? Por favor, traga o contexto, então. Vamos deixar o evangelista Leonardo falar, gente. Então, o contexto de 2 Pedro é falsos mestres, falsos profetas, ou seja, perdidos. Esse é o contexto ali. Então, nesse contexto, eles não podem ser eleitos, salvos. Eles Evangelista simplesmente não Leonardo, só podem. coadunando com a sua fala, O senhor inclusive... tá interrompendo o seu próprio parceiro aí, deixa mas ele aí falar. nós é ali, do ó. mesmo time, eu posso tocar a bola pra ele e ele voltar pra mim. Calma aí, ué, deixa ele falar. O próprio então. texto de Pedro, assim como Judas vai parafrasear, usa a terminologia nuvem sem água. Como que uma nuvem sem água Sim. é um eleito? Não tem lógica. Exato. Mas vamos lá, eu queria falar um negócio que eu achei interessante. O Kaique, ele defende realmente o arminianismo clássico, que, sinceramente, se os arminianos conhecessem o arminianismo clássico, eu acho que o arminianismo brasileiro seria muito melhor, porque eu particularmente, eu leio a obra de Armínio, e o Armínio é um teólogo muito bom, eu gosto. Excelente. Aliás, eu já usei palavras de Armínio para explicar coisas para arminianos que eles achavam que era calvinista que defendia. Mas aí deixa eu é bom, perguntar o evangelista Leonardo, dizer que tanto o Armínio quanto o Calvino tem também uns pontos complicados. Então, assim, a gente não pode Os pegar dois. tudo na integralidade, porque a gente se rotula de uma coisa ou de outra, Vira mas fanático, tem, né? tem pontos aí complicados. Verdade.
Eu sou calvinista, não significa seguidor de Calvino. Eu discordo de Calvino em um monte de coisa. É isso aí. Um monte de coisa, não é pouca coisa. Então não tem problema com isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Já que você tem a ideia do arminianismo clássico, que é quando a pessoa, o evangelho é anunciado, a pessoa ouve o evangelho, restaura-se o livre-arbítrio, a pessoa crê. Jesus, Deus, através da sua presciência, ele soube que você ia crer antes de formar Adão ou depois de formar Adão na linha do tempo? Eu queria que você me respondesse isso daí, Kaique. Olha isso aí, é uma pergunta filosófica. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Portanto, a eleição se dá no contexto da eternidade passada. Não entendi qual que é o problema com essa Perfeito. questão. Sendo a eleição dada no contexto da eternidade passada, Jesus Cristo, na linha do tempo, quando foi pregado na cruz, ele já não sabia infinitamente quem eram as pessoas pelas quais ele estava morrendo? Portanto, a expiação dele, eficaz, não foi para esses? Não faz sentido nenhum expiação limitada. Nem do ponto de vista Nesse caso, eu vejo que vocês agora chegaram num ponto em comum. Só estão falando de coisas de perspectivas diferentes. Mas o arminianismo Mas é a e o mesma calvinismo coisa. É isso, basicamente. Não, Vocês falaram depende. agora mesmo, no que ele está dizendo, que no arminianismo, a presciência de Deus sabia quem seriam os eleitos. Sim. Então, Jesus, como sendo 100% Deus, também saberia quem eram. E aí, na questão dos calvinistas, eles falam da predestinação, já eram eleitos antes. Então, aí chegou num ponto em comum, falaram diferente, mas da mesma forma. E assim, a presciência Totalmente de Deus, diferente. fica até pro Kaique e o Gabriel poder dobrar agora, dentro do que o evangelista Leonardo falou, que eu achei muito cirúrgico a fala dele. Aqui, na minha fala, dizendo que na visão arminiana, Deus não escolheu, foi mediante a escolha de cada um. E no caso de vocês, Sim. dizendo que foi Deus quem escolheu. Então é só essa divergência. E de fato... O critério pelo qual se elege, eu não estou discutindo desde o princípio. Inclusive, exato. eu citei isso. Eu não vou discutir o critério de eleição. Eu estou mostrando que a expiação ilimitada não faz sentido nem do ponto de vista arminiano. A expiação, ela é eficaz. A expiação é eficaz. Porque assim, ó, aquilo que Deus previu pode ser mudado? Então, a presciência... Não, mas ele previu ou pré-definiu? É diferente. Uma coisa é ver, outra coisa é definir. Então, é porque quando você trabalha o ato expiatório. Porque quando você trabalha da perspectiva que Deus ele é soberano, quem colocou o futuro para Deus ver? O futuro é uma entidade à parte de Deus? Não. O que é a o questão futuro? é que ele está colocando a cruz de Cristo como um divisor. Então, independente, era necessário o sacrifício de Jesus, porque a dívida estava lá. Então, vamos olhar na perspectiva arminiana. Precisaria de alguém pagar a dívida e só Jesus poderia pagar. Só que a dívida não foi paga porque não vai ser todos salvos. Não, então, Aí na não tem perspectiva de eficácia. vocês, a dívida seria paga apenas para aqueles que crescem. Mas para eles, de ambos os lados, precisaria pagar a dívida. Tem Essa que é a pagar questão do ponto comum. Então, é isso que o evangelista Leonardo tá falando. Até por arminiano, ele tem que usar o termo expiação eficaz. Porque a morte de Cristo na cruz Não, mas não é esse eficaz. o termo. Não, mas não é esse termo que nós estamos discutindo Por aqui. isso que eu é expiação limitada ou eu ilimitada. discordei da questão- terminologia desde o início. Nós Fala, discutimos a questão da extensão da expiação Exato. em si. Né? A Sim, Por extensão. favor, o professor Kaique ia falar aqui em cima da Pode fala falar, do pode evangelista. falar isso. O pastor disse assim, pode parecer semelhante, mas é muito diferente. Porque no arminianismo, a oferta de salvação, ela é sincera a todo e qualquer indivíduo. Ok. Então a expiação, ela é obtida para todos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ele é salvador de todos os homens, principalmente ou especialmente dos fiéis. Então, veja, foi feito algo por todos. Expiação Mas- obtida para todos. Todavia, ela é eficaz na vida daqueles que, pela graça, mediante a fé, creem em Cristo Jesus. Então é muito diferente. Porque no calvinismo não há uma oferta sincera estendida a todos os indivíduos. É um No espantalho isso. arminianismo, não há. Jesus Espantalho. morreu por todos, Deus ama a todos e quer salvar a todos? Deus, ele não morreu pra uma possibilidade. Foi eficaz a morte dele na cruz. Aponte o espantalho, porque Quem- é muito fácil de falar de espantalho. Eu não estou apresentando nenhum espantalho. Tá sim. Eu estou apresentando um fato, comentando fatos. Qual Se o Senhor- calvinista se o Senhor subiu no concluir. púlpito e falou assim, olha, não foi eficaz a salvação, ou não é honesta, não é sincera? É um espantalho levantado, é a sua perspectiva isso. É muito fácil dizer que o seu oponente está levantando um espantalho. Das duas uma, ou você não conhece o calvinismo,
Ou você não sabe o que é espantalho. Eu estou apresentando um fato e comentando. Não, se o professor, senhor se eu não sei, o senhor pode me ensinar. Se o senhor não concorda eu sou com ignorante, eu não sei o que é Se o senhor espantalho. ignorante. Se o senhor não concorda com a minha conclusão, é uma coisa. Agora, dizer que é espantalho, não. Porque a palavra espantalho hoje, ela tá muito defasada. Qualquer coisa que se apresente que a pessoa não concorda é espantalho. Algo não. falso, né? Exato, e não necessariamente. Eu estou dizendo que realmente isso é um fato. No calvinismo, a conclusão lógica é a seguinte: Deus não ama a todos, Cristo não morreu por todos e ele não deseja salvar a todos. Apenas os eleitos. Apenas os eleitos. Então, é muito diferente do arminianismo. Porque no arminianismo, há uma oferta sincera, a expiação é obtida para todos, conquanto ela se torna eficaz na vida daqueles que, pela graça, mediante a fé, recebem o convite da salvação.